Porque de verdade a gente não combina essas coisas. Quando eu entrei aqui nesse estúdio e vi todo mundo com a camiseta de São Miguel Arcanjo, acho que todo mundo viveu a mesma experiência que eu. A minha eu recebi ontem às 7 horas da noite. Quando ela chegou, que eu abri, que eu olhei, eu falei, vou me dar o trabalho. Peguei o ferro, passei, deixei esticadinho, para que hoje eu pudesse estar aqui com ela. E eu sei que muitos aqui fizeram a mesma experiência, por isso que nós estamos assim. Mas mais do que ter alguém dizendo, vista a camiseta, não é? Que bom, chegou algo novo. A nossa experiência cria em nós uma afeição a esse santo arcanjo de Deus. Porque no processo de cura e libertação, os anjos de Deus são importantíssimos. Eu já tive a oportunidade em outras vezes de contar aqui no Sorrindo para a Vida, que por muitos anos eu pude rezar por pessoas diretamente, né? Rezar por pessoas oprimidas espiritualmente. Pessoas que se envolveram com o ocultismo, pessoas que carregaram ódios profundos dentro do coração, mas ódios mortais, ao ponto de abrir na pessoa uma janela espiritual para o mal. E a pessoa ser tomada por uma inteligência, por uma força, que não era a própria pessoa, mas falava através dela, inclusive a respeito dela, e dizendo, eu entrei nela, eu dominei sobre ela. Você acha que isso acontece só lá nos evangelhos? Eu vi com os meus olhos inúmeras vezes isso acontecer. E por quais razões? Ódios profundos. Uma vez eu rezei por uma moça que clínica nenhuma aceitava mais para recuperação. Ela era tóxico-dependente também, já tinha passado por várias clínicas nos últimos 6 anos. Não sei se essas clínicas se comunicam entre si, mas ninguém aceitava mais ela. Ela foi despejada numa das nossas casas em São Paulo, na Canção Nova, e disseram, cuidem dela porque nós não estamos lavando as mãos, nós não temos mais nenhum compromisso com essa moça, porque a gente já não dá conta das crises dela. Ela ficava tomada por um espírito. Essa moça, aos 21 anos de idade, ela já tinha cometido 6 abortos, ao ponto do ventre dela se tornar inconsistente para segurar as crianças. Quem fez o último aborto dela disse isso para ela, você nunca mais vai ter filhos, porque o seu útero não tem mais consistência para reter um feto. Ela estava viciada em cocaína, ela era alcoólatra, que desenvolveu esse vício desde a sua tenra idade, desde os 9 anos de idade. Ela fumava um cigarro atrás do outro, não é? Algumas pessoas que moraram comigo lá nessa época se lembram dela, a Graziele Laquanete, a Verinha, não é? O Edson, que já não está mais na comunidade Canção Nova. Essas pessoas conviveram com elas e nós... acho que a Renata também, não é? A Renata conviveu com esta moça. E era um caso que as pessoas tinham desistido. E quando me falaram que ela estaria sob os nossos cuidados e o tamanho das crises que ela vivia, eu chamei 8 homens para me ajudar naquele dia por causa do que eu escutei. Então, para a proteção dela, ela que queria oração, ela que pediu, eu chamei esses homens para segurá-la, se fosse o caso. Flavinho, foram 2 horas inexplicáveis, porque 8 homens não conseguiam manter no chão uma menina de 21 anos. Chegou uma hora que eu fui diante do Santíssimo e disse para Jesus, Senhor, eu não sei mais como rezar, eu não sei o que fazer. Então eu vou mandar essa menina embora, e olha lá o estado em que ela vai embora. Ela vai embora desse jeito, porque eu não posso. Se eu soubesse, eu faria. Mas tudo que eu sabia, eu já fiz. Se o Senhor que pode não liberta, eu que não posso, é que não vou libertar. Então, cansei. Não sei mais o que pedir, não sei mais como rezar. Estou dispensando essa moça. Eu estava falando isso diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, no sacrário. Quando eu virei as costas, me veio assim, bem claro. Foi dentro de mim, mas era como se eu estivesse ouvindo uma pessoa falando.
essa moça está assim porque aos 9 anos de idade ela foi estuprada pelo pai dela. E desde então, pelo ódio que ela traz no coração, ela foi tomada por esse mal. Aí eu pedi para todo mundo sair. Tive que esperar um longo tempo até que aquela situação se acalmasse. E eu dizia para ela, eu falei, querida, eu preciso que você lute para ficar consciente, para que você assuma o domínio do seu corpo. E fui ajudando, até que num momento ela estava mais ciente de si, e eu perguntei para ela, isso começou a acontecer com você quando você... A gente tem que ter sabedoria até para levar ao conhecimento da pessoa que Deus nos mostra. Se você começou a ter esse problema quando você era menina ainda, não é? Ela começou a chorar. Falei, alguém que você amava muito fez um mal contra você, não foi? Gente, essa menina urrava de dor, de angústia, de desespero, chorava muito, eu esperava acalmar, mas eu precisava que ela me respondesse. Ela disse que sim, fez com a cabeça. Eu falei, essa pessoa, o mal que ela fez contra você foi um mal sexual, não foi? De novo ela chorava. E quando ela disse que sim, a última pergunta foi o seu pai? Nessa hora ela desmaiou. Ela desfaleceu. Tamanho impacto, a dor de ouvir isso, de reviver a cena, porque quando você vai puxando, a pessoa vai revivendo a cena, não é? E ali, quando ela melhorou, eu rezei com ela para que ela perdoasse o pai dela, porque ela nutriu durante toda a vida um grande ódio contra o pai. A mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos e o pai dela começou a usá-la no lugar da mãe como mulher dele. Então não foi um estupro, foram vários estupros. Ela se desgostou de si, começou a se odiar, não amava mais o próprio corpo, não é? Então ela começou a judiar do próprio corpo. Como? Ela se envolvia com homens, se envolvia com mulheres, rapidamente ela descobriu que ela poderia ganhar dinheiro com aquilo, e a prostituição nunca vai desacompanhada do álcool e da droga. Então, aos 11 anos de idade, ela já tinha um cafetão, ela já estava usando drogas, ela se alcoolizava constantemente, fumava desde esta época e foi emendando aborto sobre aborto. Foi assim que ela chegou para nós. Mas naquele dia o Senhor a libertou. E depois da oração ela sumiu. Sumiu uns 2 meses, fiquei preocupado. Depois de uns 2 meses ela voltou e disse assim para mim, voltei aqui, porque eu não consigo sossegar diante de um sentimento. Ela falou, eu estou morrendo de raiva de você. Eu falei, mas o que foi que eu te fiz? Não, eu voltei aqui para saber quem foi que te contou, porque eu nunca contei para ninguém. Como é que você podia saber disso? E aí eu fui explicar para ela o que era o dom da palavra de ciência. Como é que Deus nos alcançava no momento de oração. E isso foi para essa moça um consolo sem medida, que ela se tornou para nós uma companheira, né, Renata? Uma amiga. Essa menina estava conosco em todos os encontros que nós íamos, ela ajudava na livraria, ela começou a trabalhar conosco. E depois de um tempo, a notícia que eu tinha tido dela, que estava fazendo um caminho para ingressar num convento. Tamanha transformação de Deus na vida dela. Mas o mal entrou pela porta do ódio.